Brasil, o construtor de ruínas. Um olhar sobre o país, de Lula a Bolsonaro, de Eliane Brum. Agradecimentos. O pecado capital do genocida é presumir que pode escolher com quem coabitar, numa terra cuja exclusividade ninguém pode pretender. Peter Paul Paber, a partir de Hannah Arendt. A memória é uma das poucas armas acessíveis a quem viu a maré da história se voltar contra si. Ela é capaz de se infiltrar furtivamente para chacoalhar o muro. Agma Saad e Lila Abdul Lughod. Nossos segredos e mentiras são praticamente o que nos define. Quando a verdade nos ofende, nós mentimos e mentimos, até que não nos lembremos mais de que a verdade existe. Mas a verdade ainda está lá. Cada mentira que contamos gera uma dívida com a verdade. Cedo ou tarde, essa dívida deverá ser paga. Personagem do cientista russo Valery Legasov, da série de ficção Chernobyl. Por que escrever esse livro? O grande desafio do jornalismo é escrever sobre a história em movimento. Para o repórter, raramente há o distanciamento histórico, aquele que permite o assentamento dos fatos, a clareza conferida pelo passar dos anos, o olhar confortável pelo espelho retrovisor. Estamos sempre escrevendo com os fatos se desenrolando, e nossa cobertura, a honestidade ou não dela, a competência ou não da nossa apuração, interfere nos acontecimentos. Esse é o tamanho da responsabilidade de quem se arrisca a ser ao mesmo tempo testemunha e narrador da sua época. Em 2009, me tornei, além de repórter, colunista de opinião. Primeiro no site da revista Época. A partir de novembro de 2013, no site do El País Brasil. E, desde 2018, na editoria de internacional do jornal El País, na Espanha. Quando iniciei essa nova escrita, não havia como saber que em pouco tempo seria desafiada a analisar um Brasil em convulsão. Em 2019, eu também acreditava que o país havia finalmente chegado ao futuro, embora com uma boa dose de passado exposta pelo Mensalão e pela decisão do governo do PT de materializar a hidrelétrica de Belo Monte no amazônico Xingu. Ser colunista de opinião é ser intérprete do seu tempo. Tom Jobim dizia que o Brasil não é para amadores. Nos últimos anos, mostraram que também não é para profissionais. Busquei responder esse desafio ancorado em duas linhas de reportagem que percorro desde o início dos anos 2000. A escuta nas periferias da grande São Paulo e a escuta dos povos da floresta amazônica. No último caso, a partir de 2011, me concentrei particularmente no Médio Xingu, junto a famílias ribeirinhas atingidas por Belo Monte. Decidi que também era necessário inverter o ponto de vista desde onde eu olhava para o Brasil. Em 2017, passei a viver em Altamira, no Pará, epicentro do impacto de Belo Monte, a mais violenta cidade da Amazônia, e a região mais atingida pelo desmatamento de floresta. Sempre me alinhei ao lado daqueles que defendem que, num planeta em emergência climática, a floresta é o centro do mundo. Para ser coerente com as minhas ideias, desloquei o meu corpo e, com ele, a minha experiência e o meu olhar. Sem essas linhas de investigação jornalística e outras que percorri em trechos mais curtos, não me sentiria capaz de escrever uma coluna de opinião sobre o Brasil, tanto para o público interno quanto para o externo. Nos últimos anos, passei a colaborar com o jornal britânico The Guardian e diferentes jornais e revistas europeus, sem jamais perder de vista o enorme risco de ser intérprete dos Brasis. Um risco só é possível de ser assumido pelo pacto inquebrável de me mover pelas dúvidas, como cabe a um repórter e a qualquer investigador sério.
Reafirmo esse pacto aqui porque esse livro será lançado num momento em que os gurus de todo tipo estão em alta. Volta e meia, tenho que me contrapor a pessoas que querem me colocar neste lugar no qual jamais estarei, por todas as melhores razões. Não sou portadora de nenhuma verdade universal. Me comprometo apenas com a honestidade da minha apuração e com o trabalho exaustivo empreendido para tecer hipóteses e relações que possam ajudar a iluminar os cantos escuros dos acontecimentos e também dos desacontecimentos, e permitir compreender melhor o Brasil em transe dessas primeiras décadas do século. Como jornalista, meu compromisso foi e sempre será o de olhar criticamente para todos os governos, independentemente se de esquerda ou de direita. Isso não significa que não tenha lado. Significa, sim, que os fatos determinam a minha interpretação, e não o contrário. Escrevo como alguém de esquerda que não se identifica com o lulismo nem com o petismo, mas que jamais seria antipetista, no sentido que a eleição de 2018 conferiu ao termo. Costumo ser atacada tanto pela esquerda quanto pela direita. Não tenho partido nem turma. Faço o meu trabalho em campo, enquanto me xingam do sofá, e me posiciono arriscando meu corpo, enquanto me chamam de isentona do conforto da sala de jantar. Fui tão crítica dos governos de Lula e de Dilma Rousseff quanto sou do governo de Jair Bolsonaro, sem jamais deixar de apontar a enorme diferença entre eles. No segundo turno de 2018, pela primeira vez declarei meu voto publicamente. Uma decisão bastante difícil para uma jornalista, mas que acreditei ser eticamente imperativa quando um personagem como Jair Bolsonaro ocupava o primeiro lugar nas pesquisas. Como escrevi naquele momento, o bolsonarismo representa um risco para a democracia, ao contrariar seus princípios mais básicos. Um risco que exige uma tomada de posição por aqueles que têm voz e, por consequência, aceitaram a responsabilidade de ter voz. Mais tarde, percebi que o bolsonarismo representava não apenas um risco para a democracia. O bolsonarismo é um risco para a civilização. Declarei então meu voto em Fernando Haddad, apesar de ter uma crítica persistente aos governos do PT, mesmo quando Lula tinha a aprovação majoritária da população. Também critico a parcialidade de Sérgio Moro desde o período em que ele era tratado como herói por grande parte da imprensa. E apontei a violência produzida por Belo Monte quando a maior parte da mídia ainda exaltava as maravilhas da grande obra de engenharia. Meu compromisso é com os fatos. E, vale repetir, são eles que movem a minha interpretação. Esse livro parte das minhas reportagens produzidas da primeira década do século, quando cobri a campanha vitoriosa de Lula e os primeiros anos do governo petista a partir das minorias, assim como cobri o fenômeno que foi chamado de nova classe média, entre outros temas do período. E parte, principalmente, de meus artigos de opinião produzidos nos últimos anos, que representam meu melhor esforço para compreender os acontecimentos do Brasil. Em alguns momentos, me limito a reproduzi-los, fazendo as costuras necessárias e ampliando as reflexões. Em agosto de 2018, escrevi um artigo para Blätter für Deutsch und Internationale Politik, revista alemã editada por intelectuais como Jürgen Habermas, Saskia Sachen e Sheila Ben-Arib. Buscava explicar as razões que levaram o Brasil à crise. Alguns amigos que o leram sentiram-se mais esclarecidos e sugeriram que eu o transformasse num pequeno livro. Surgiu então a ideia de fazer um instant book para ser publicado ainda naquele ano, embora eu tenha preconceito com a definição. Como quem me acompanha sabe, era previsível, exceto para mim, que o pequeno livro se tornasse grande. Como meu trabalho de jornalista se multiplicou devido à velocidade dos espasmos do Brasil,
A conclusão do texto também foi adiada. Desde 2013, vivo em atraso permanente com todos os prazos e invento projetos novos antes de terminar os antigos. Espero que meus editores me perdoem. O tempo já não é mais o mesmo e nunca voltará a ser. Desejo que este livro possa se somar às outras tantas necessárias contribuições surgidas no horizonte editorial para criar uma bibliografia capaz de nos ajudar a compreender o presente e a inspirar o futuro. Com o colapso climático já entre nós, o amanhã se encurta cada vez mais. Trago, para esse esforço de interpretação, as ideias produzidas por mim que considero originais, apresentadas nos últimos anos na minha coluna de opinião. Quando menciono o esforço de outros intérpretes, eles sempre são devidamente citados. Gosto de manter com o pensamento dos outros o respeito que, com frequência, não existe no meu, e acredito que pensar é pensar junto. Busco interpretar nesse livro as 2 primeiras décadas do século XXI, ou o que considero mais significativo nesse período em que nos amamos tanto, para, em seguida, nos odiarmos tanto. Desde que ele foi concluído, a todo momento me lembro de algo essencial que não está aqui. Sofro e me desculpo. Devo aceitar limites e incompletudes, e espero que outros escrevam sobre essas ausências, assim como eu mesma numa segunda edição. Meu percurso vai do primeiro mandato de Lula até os primeiros 100 dias do governo de Jair Bolsonaro, mas sem obedecer às linearidades. Me preocupo mais em perceber conexões, tecer relações e iluminar desvãos. Escrevo a partir dos fios que fui puxando nos últimos anos para percorrer o labirinto chamado Brasil, em especial a partir do que tenho nomeado como auto-verdade e crise da palavra, e também a partir da desidentificação do país com os imaginários que o sustentaram por tantas décadas. O maior desafio do Brasil de hoje é devolver à verdade a verdade. É voltar a reencarnar a palavra e ser capaz de tecer o comum. Espero que esse livro possa colaborar com o esforço coletivo de descolonizar o pensamento e recolocar as periferias no local a qual pertence, o do centro. Como afirma o povo Guarani Keiauá, palavra é palavra que age. A palavra precisa voltar a agir no Brasil. Eliane Brum, Altamira, Rio Xingu, Floresta Amazônica, 7 de julho de 2019.